Meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar início a mais um estudo espírita, como temos feito a cada semana. Nesse início, vamos elevar o nosso pensamento em prece e rogar a Deus, nosso Pai maior, que envolva todos os lares, que no seio dessas famílias reinem a paz, a concórdia, o entendimento e, sobretudo, a confiança de que Deus está sempre ao nosso lado. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de paz, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento em que a Terra vive essa grande renovação, todos nós fomos convocados a voltar para dentro de casa e reencontrar a nossa família. É esse o nosso estudo da manhã. Falar da família na ótica espírita, quem compõe essas famílias materiais. Nós aprendemos por muitos e muitos séculos que família são aqueles que convivem mais proximamente conosco pelos laços consanguíneos. Mas a doutrina espírita vem nos demonstrar que esse conceito de família é muito mais amplo. E que se nós somos cristãos, necessariamente o nosso olhar precisa ser diferente para esse conceito de família. Imagine que estamos numa via pública, e isso nós já flagramos em algum momento. Acontece um grave acidente e alguém passa, olha com atenção e diz assim: graças a Deus não há ninguém da minha família. Como assim? É por isso que o tema do nosso estudo já nos provoca uma reflexão mais ampla. O tema diz assim: a minha família também é sua. E esse conceito, gente, não é um conceito novo trazido pela doutrina espírita. Nós fomos nos socorrer do Evangelho de Mateus, à época do Cristo, no seu capítulo 12, versículos 46 a 50, principalmente no versículo 48, que diz assim: e tendo voltado a casa, Jesus se reuniu a grande multidão em torno de si. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, conservaram-se do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Meus irmãos, percebam o quanto Jesus ampliou o conceito de família. E ele foi o primeiro judeu que chamou Deus de meu Pai. Recorrendo ainda a Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, lá no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar 111 versículos. Em 16,
Jesus se refere a Deus como meu Pai. Ele trazia Deus para dentro de nossos lares. E nesse momento, Jesus estabelecia um belíssimo ensinamento espiritual de família universal. Então ele não se restringiu, como a maioria de nós, a dizer: minha família são meus pais, meus avós, meus sobrinhos, meus tios. Não. Jesus, nessa belíssima passagem, em que Mateus retrata muito bem no seu capítulo 12, Jesus diz assim: todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus, é minha mãe, é minha irmã e são meus irmãos. Ele amplia a nossa família, daí o tema de nossa manhã: minha família também é a sua. Então, o conceito cristão da solidariedade, do amor que devemos ter por todos os nossos semelhantes, está aqui retratado no Evangelho do Cristo. Ainda em Mateus, no seu capítulo 22, versículos de 34 a 40, pergunta-se um homem da lei, questiona para tentar o Cristo. Ele diz assim: estavam muitos fariseus ao redor, sabendo que o Cristo calara a boca aos saduceus. Esse senhor da lei, para tentar Jesus, disse assim: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus, que já era naquela época um espírito superior, meditou por alguns instantes e respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, nesse versículo, Jesus diz assim: neles estão reunidos todas as leis e todos os profetas. Amar a Deus e amar ao nosso próximo como se fosse nós mesmos. E aí nós perguntamos: como é que eu posso amar ao próximo como se fosse a mim mesmo, se eu nem o considero alguém próximo a mim? Se eu só considero meus mais próximos aqueles que fazem o meu núcleo familiar? É essa reflexão que não é lançada nesse momento pela doutrina espírita, mas na época de Jesus, com esse belíssimo ensinamento que eu já passei para todos nós. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e são meus irmãos. Esse segundo trecho que nós passamos agora há pouco, Jesus deixa muito claro: é preciso exercitar a regra universal do bem viver. Se coloque no lugar do próximo. Não faça ao outro o que você não deseja para si. Se a humanidade assim praticasse, a Terra já seria uma verdadeira maravilha. Então voltamos a frisar: amar ao próximo como se fosse você mesmo. Isso precisa estar na nossa vida prática. Vou contar a todos nós uma pequenina história que retrata um pouco desse conceito mais elástico de família a que se referia Jesus. Era um rapaz de 22 anos, espírita, que já trazia em seu coração o desejo de servir aos seus semelhantes.
Certa feita, um amigo de trabalho lhe disse assim: meu irmão, minha esposa, após o desencarne de sua mãe, ela está muito sofrida, muito chorosa e já dando sinais de depressão. Isso está me deixando muito preocupado. E eu queria marcar um momento para que você que já estuda a doutrina espírita e que se coloca a serviço do bem, pudesse encontrar-se comigo e com minha esposa, para que você lhe dissesse algumas palavras que a confortasse um pouco mais e, quem sabe, por bondade divina, lhe tirasse desse estado. Pois bem, no dia marcado, o rapaz estava em casa se arrumando para seguir ao encontro que tinha feito com seu amigo de trabalho. Quando sua mãe o vê se vestindo, disse: meu filho, me parece que você vai sair. E eu gostaria que você permanecesse em casa, porque sua irmã vai precisar muito de você daqui a pouco. O rapaz olhou e disse: minha mãe, eu vou precisar me encontrar com a esposa do meu amigo. E a mãe o indagou assim: como é que você vai sair para encontrar a esposa do seu amigo, desatendendo a sua própria irmã que está dentro de casa? Ele disse: minha mãe, eu vou por duas razões. A primeira é que a esposa do meu amigo também é minha irmã. E segundo, minha mãe, eu atendo ao critério da maior necessidade. E a maior necessidade está lá e não aqui. E aí, isso é uma história da vida real. Esse rapaz então foi ao encontro da esposa do seu grande amigo de trabalho. É preciso que a gente compreenda, meus irmãos, que os ensinos do Cristo é preciso que se traduza para a prática do nosso dia a dia. É necessário que a gente perceba que Jesus fez realmente a sublime revolução entre nós. Ele estabelecia a moral mais pura e mais sublime que a gente podia conhecer aqui no plano terreno, que é a moral evangélico-cristã, que na palavra dos espíritos superiores há de renovar o nosso mundo, aproximar os homens e torná-los verdadeiramente irmãos. Em outros mundos de Deus, porque o Cristo também dizia: na casa do meu Pai há muitas moradas. Existem realmente, meus irmãos, mundos muito mais felizes que o nosso, em que o bem comum é o objetivo de todas as criaturas que lá habitam. Então, o conceito de família ensinado por Jesus lá já é uma verdade. Mas o nosso plano terreno de provas e expiações está marchando para isso também. Mas é só o nosso amadurecimento espiritual que vai fazer com que a gente não apenas compreenda o conceito da família universal, como a gente comece a incorporar nos nossos hábitos mentais e consequentes ações na nossa prática da verdadeira solidariedade cristã. Até porque os espíritos nos informam que as nossas famílias materiais, elas se compõem, às vezes, de irmãos muito queridos de outras romagens terrenas, e que aí se traduz, não é, naquela família mais harmoniosa, que tem bom entendimento. Como dizem também os espíritos, que no seio de nossa família podem ter reencarnado espíritos que também trazem consigo antipatias anteriores. Quantas vezes esse é um problema moral que a doutrina espírita veio trazer luz ao nosso entendimento?
Quantas vezes no nosso convívio social nós nos afinamos com pessoas muito mais profundamente até do que com nossos irmãos consanguíneos. Reconhecemos pessoas fora dos nossos lares que nos são verdadeiramente irmãos espirituais. Essa é uma questão moral que a doutrina espírita vem nos explicar. Justamente porque na composição de nossas famílias humanas, nem sempre os laços consanguíneos definem o conceito de família. Vejam o que dizem os espíritos aqui. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Eles dizem assim ainda: dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Há, pois, então, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, meus irmãos, esses conceitos de família que nos trazem os espíritos já nos deixam mais claros por que as questões acontecem no nosso núcleo familiar. Às vezes, são irmãos buscando ainda um ajustamento espiritual. E em outras situações, dentro do nosso lar, ou mesmo fora deles, vamos nos reconhecendo como irmãos pelos laços espirituais, que são os laços do coração, da afinidade e do entendimento. Portanto, fica mais claro ainda a gente não só perceber o conceito espiritual que nos trazia o Cristo, que a família realmente é universal, porque temos irmãos dentro e fora do nosso núcleo familiar. O que é que nós falávamos lá no início? E é o tema do nosso estudo. A minha família também é sua. É essa moral do Cristo que transforma o mundo, aproxima os homens e nos torna irmãos, que será, com certeza, o palco onde nós viveremos mais adiante. Mas é preciso que nós possamos dar a nossa contribuição para isso. É preciso começar a ter um olhar diferente para todas as pessoas que nos cercam. Todas merecem a nossa atenção, merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho, justamente porque na parte de Deus, que Jesus se referia como nosso Pai, todos nós somos uma única família. Então é nos movimentando nesse olhar, nesse pensamento, que nós vamos nos tornando pessoas melhores, que nós vamos deixando para trás os dois maiores geradores das mazelas humanas, que é o orgulho e o egoísmo. Dessa forma, meus irmãos, é que a espiritualidade nos apresenta o nosso conceito de família. São irmãos muito próximos a nós, dentro e fora de nossos lares. Quando nós deixarmos a pátria física no fenômeno natural da desencarnação e retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos perceber uma multidão de espíritos a nos acolher, a nos assistir nesse momento de despertamento para a nova vida física. E esse grande grupo de espíritos são os nossos irmãos pelos laços
da espiritualização. Então, é essa reflexão que nós queríamos trazer na manhã de hoje, o conceito da família universal trazido por Jesus e fortalecido o entendimento pela doutrina espírita, para que nós possamos realmente assim nos sentir irmão de todos e que o nosso coração se movimente a servi-los pelo critério da maior necessidade e pelo conceito da solidariedade cristã, que é o que deve envolver a todos nós, e que num momento como esse que a humanidade vive, esse sentimento já começa a despertar na medida em que as famílias já percebem que todos precisam de todos, que não adianta eu proteger só a mim, ao meu núcleo familiar, se todas as famílias do planeta também não estiverem bem. Então esse nosso pequeno estudo é justamente no sentido de nos despertar para a nossa realidade espiritual e que somos uma família só. Por isso voltamos para o início do nosso tema. A minha família também é a sua. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e, sobretudo, nos dê a tranquilidade, a paciência e a certeza de que mais adiante tudo isso terá passado e que nós estaremos novamente convivendo no mundo, mas de uma maneira pelo menos um pouco mais diferente, um pouco mais cristã e um pouco mais amiga. Muita paz a todos, que Deus nosso Pai nos ilumine, que assim seja.